É possível construir uma grande cidade a 4.000 metros de altitude, que se tornou uma área proibida para a vida? Se esta cidade for a capital de um país, quão próspera ela seria? Aqui está a Bolívia, um país da América do Sul com uma área territorial equivalente a 1/10 da China. Este país tem cerca de 70% de seu território em áreas planas de baixa altitude, mas escolheu estabelecer sua capital no Planalto dos Andes, com uma altitude média superior a 3.650 metros, onde o ponto mais alto ultrapassa 4.000 metros. Esta escolha parece um tanto estranha, mas a existência de La Paz prova que isso é viável. Como a capital de fato da Bolívia, é uma cidade grandiosa, vibrante, quase milagrosa, que atrai inúmeras pessoas. Então, como este lugar, aparentemente inadequado para a habitação humana, se desenvolveu como a capital do país? Quais são suas paisagens únicas? Neste vídeo, convidamos você a explorar a capital mais alta do mundo, La Paz, com o Viagem Sem Roteiro. La Paz está localizada no centro-oeste do estado plurinacional da Bolívia, na América do Sul. É a terceira maior cidade do país e possui a segunda maior área metropolitana. Embora a Constituição da Bolívia estipule que Sucre, localizada a 400 quilômetros a sudeste de La Paz, seja a capital do país, a maioria dos departamentos governamentais, incluindo o Palácio do Governo e o Ministério das Relações Exteriores, está situada em La Paz. Isso faz de La Paz a capital de fato da Bolívia. La Paz está situada em um vale no planalto do Altiplano, na Cordilheira dos Andes, com altitudes que vão desde 3.300 metros no fundo do vale até mais de 4.000 metros no topo das montanhas, com uma altitude média superior a 3.650 metros. Isso não só lhe confere o título de capital mais alta do mundo, mas também proporciona uma paisagem urbana única. Ao visitar o Mirante Quili Quili, localizado em uma encosta no centro da cidade, você pode apreciar toda a vista da cidade. Inúmeras casas seguem as ondulações das montanhas, apresentando-se em camadas e quase se fundindo com as montanhas ao longe. Esta vista é realmente impressionante. Quando a noite cai, as montanhas de La Paz desaparecem na escuridão, mas as luzes da cidade delineiam novamente o contorno das montanhas, criando uma paisagem magnífica e acolhedora, um símbolo único do charme de La Paz. A topografia acidentada, com variações de altitude de mais de 700 metros, também representa um desafio significativo para o transporte na cidade. Surpreendentemente, vários teleféricos foram construídos como uma parte importante do sistema de transporte público, aliviando muito a pressão do tráfego. Desde a construção da primeira linha de teleférico em 2014, hoje, La Paz possui mais de 10 linhas de teleférico conectando diferentes partes da cidade. Eles são tão extensos que às vezes é necessário fazer baldeação, e a vista das casas densamente agrupadas abaixo, vista do teleférico, faz você sentir que está em uma cidade do céu. Enquanto em muitas cidades os ricos preferem comprar imóveis no topo ou na encosta das montanhas, em La Paz ocorre o contrário. Devido à altitude de 4.000 metros, muitas vezes considerada uma zona de perigo para a vida, com fortes reações à altitude e um clima e ambientes severos, juntamente com fatores históricos de desenvolvimento urbano, as áreas de maior altitude são habitadas por pessoas de status social mais baixo. Portanto, as casas nas encostas são geralmente construções simples de barro ou madeira, com infraestrutura precária e condições de vida difíceis. Os ricos, por outro lado, se mudaram para as áreas mais baixas da cidade. Ao visitar a comunidade de Calacoto, no sul da cidade, a uma altitude de apenas 3.280 metros, você verá um ambiente bonito, com muitas casas modernas, edifícios altos, vilas luxuosas e residências espaçosas com jardins. A infraestrutura é excelente e os recursos educacionais, médicos e de entretenimento são abundantes. Muitos moradores de renda média e alta estão concentrados aqui, destacando a polarização da riqueza em La Paz. Mas por que as pessoas correriam o risco de construir a capital em um lugar como este, quando a Bolívia tem tantas áreas planas de baixa altitude? Um fator importante é que há minerais nas montanhas. Desde que Colombo chegou ao Novo Mundo em 1492, a Espanha estabeleceu postos avançados ao longo da costa das Américas e avançou para o interior.
Em 1548, os colonizadores espanhóis ocuparam este ponto de assentamento, anteriormente usado pelo Império Inca para comércio, e expandiram-no para uma cidade. Os espanhóis descobriram minas de ouro aqui, e La Paz rapidamente se tornou a cidade mais próspera do Planalto Andino. Hoje, você ainda pode encontrar muitas ruas e edifícios de estilo colonial espanhol no centro de La Paz. A Calle Jaén é um exemplo dessa história e cultura, com muitos museus, cafés e lojas de artesanato. As fachadas dos edifícios são pintadas com cores vivas, com pequenas varandas e ruas de paralelepípedos, fazendo você se sentir como se estivesse em um beco europeu. As cidades coloniais espanholas não estariam completas sem igrejas católicas. A Catedral de São Francisco, originalmente construída em 1581, desmoronou devido a uma nevasca e foi reconstruída em 1743 em estilo barroco, com uma fachada intricadamente ornamentada. Ela resistiu a quase 300 anos de intempéries e ainda se mantém no Alto Planalto de La Paz, testemunhando a história e a herança da cidade. Em 1825, a Bolívia obteve oficialmente a independência da Espanha. A Plaza Murilo, no coração da cidade, foi nomeada em homenagem ao líder da independência, Pedro Murilo, que morreu na luta pela liberdade. Desde o período colonial, a Plaza Murilo tem sido o centro da vida política boliviana, cercada por igrejas e edifícios governamentais históricos. Antes mesmo da independência, as minas de ouro de La Paz estavam esgotadas. Com a descoberta de minas de prata na cidade de Sucre, 400 quilômetros a sudeste de La Paz, as pessoas começaram a se mudar para lá em busca de trabalho, e os departamentos do governo também se transferiram para Sucre. Assim, na época da independência, Sucre foi designada como a capital pela Constituição. No entanto, as minas de prata em Sucre também se esgotaram rapidamente, e a economia entrou em declínio. Nesse momento, novas minas de estanho foram descobertas em La Paz, e em 1898, o governo e a população retornaram a La Paz, criando a situação atual em que Sucre é a capital constitucional e La Paz é a capital de fato. La Paz, uma cidade próxima ao céu, também possui as mais deslumbrantes belezas naturais. O Monte Illimani, com 6.438 metros de altura, é a segunda montanha mais alta da Bolívia, mas sua proximidade com o centro de La Paz, apenas 60 quilômetros, permite que os habitantes da cidade vejam sua majestosa silhueta diariamente. Com suas montanhas imponentes, contornos nítidos e o cume coberto de neve, Illimani é considerada uma montanha sagrada pelos locais e aparece frequentemente na arte e nos mitos bolivianos, tornando-se um símbolo da cidade e do país. A 50 quilômetros a noroeste do centro de La Paz, o Lago Titicaca faz fronteira com a Bolívia e o Peru. É o terceiro maior lago da América do Sul e o maior lago de água doce. Com uma altitude de 3.812 metros e uma profundidade média de mais de 100 metros, o Lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo. As águas azuis do lago, cercadas por montanhas áridas, criam uma vista deslumbrante. Os juncos que crescem nas margens do lago são usados pelos locais para construir barcos chamados totora e até mesmo para tecer casas e estruturas de pesca. A 10 quilômetros ao sul de La Paz, o Vale de la Luna, Vale da Lua, era antigamente um vale fluvial. Com o tempo, o rio secou, e a erosão do solo criou uma paisagem única que se assemelha à superfície da Lua. Com suas formações de barro que parecem estalagmites, o Vale da Lua é um destino popular para visitantes que se sentem como se estivessem em um terreno lunar. Embora algumas das paisagens mais impressionantes deste planalto não estejam dentro de La Paz, são destinos de sonho para muitos viajantes que visitam a cidade. A cerca de 300 quilômetros ao sul de La Paz, o Salar de Uyuni é o maior salar do mundo, com mais de 10.000 quilômetros quadrados de extensão. Milhares de anos atrás, um lago salgado se secou, deixando uma camada de crosta de sal branca e dura. Durante a estação chuvosa, o salar se transforma no maior espelho natural do mundo, refletindo o céu e criando uma paisagem espetacular, conhecida como o Espelho do Céu. Portanto, embora La Paz esteja localizada nos Andes sul-americanos, é um lar espiritual para muitos viajantes. Esta cidade próxima ao céu
Tem casas que se estendem infinitamente sobre montanhas onduladas e teleféricos que cruzam a cidade, levando você a novas alturas de desejo. Ao perseguir o brilho do pôr do sol entre as montanhas, desfrutar da paz ao lado do lago ou passear pelas ruas sentindo a história das pessoas, você certamente descobrirá que, apesar de sua reputação como uma zona de perigo para a vida, La Paz permanece firme e cheia de vitalidade nesta grande altitude. Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, comentar, salvar e compartilhar com quem também gosta de viajar. Somos do canal Viagem Sem Roteiro e nos vemos no próximo vídeo.